Saudação fraterna a todos que acompanham o canal Liturgia e Vida. Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje, nosso olhar se volta para as leituras bíblicas dessa terça-feira, da 24ª semana do Tempo Comum. E um dia especial, né? Dia em que a gente faz memória de Santos Cornélio e Cipriano, mártires, testemunhas fortes da fé. Sim, testemunhas corajosas em tempos bem desafiadores. E as leituras de hoje acho que dialogam muito com o exemplo deles também. Com certeza. Então vamos juntas explorar como essas passagens da Escritura nos falam hoje. Vamos pensar um pouco sobre liderança como serviço. Isso, e também sobre aquela alegria, né? Alegria que nasce por sabermos que somos de Deus. E claro, a força da compaixão, aquela que restaura a vida. Tudo isso à luz também da firmeza desses mártires. Bom, podemos começar pela primeira leitura. Vem da carta a Timóteo. Ela traça, assim, um perfil ideal, né, para quem tem responsabilidades na comunidade. Ah, sim. Lembro de um ponto forte ali. Exato. Diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, que governe bem sua própria casa. Interessante que o foco não é tanto em, gestão, né? Mas no caráter, nas relações. Exatamente. Não se fala de poder, de impor. A autoridade ali, ela brota do exemplo, da coerência entre o que se acredita e como se vive. É um chamado, na verdade, ao serviço humilde. É verdade. A credibilidade vem daí, né? Dessa integridade. E isso vale para todo mundo, né? Não só para os bispos lá do texto. Em qualquer lugar que a gente tenha alguma influência, em casa, no trabalho, com os amigos. Essa coerência é fundamental. O nosso jeito de agir, ele confirma ou ele desmente a nossa fé. A liderança cristã autêntica, ela serve, ela não busca dominar. Faz todo sentido. E aí fica a reflexão, né? Qual dessas qualidades, hospitalidade, paciência, prudência, chama mais atenção hoje pra gente? Boa pergunta. Talvez escolher uma e tentar, vivê-la um pouquinho mais nas nossas relações do dia. Um pequeno passo para um testemunho mais íntegro. É uma ótima sugestão. E aí, seguindo para o Salmo 100, a gente encontra um convite bem vibrante, um convite à alegria. Ah, o Salmo 100. É lindo. Sim. Aclamai o Senhor, terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele nos fez e somos seus. Que chamado forte. Essa alegria que o Salmo fala não parece ser uma coisa superficial, né? Passageiro. Não mesmo. Parece que brota de uma certeza muito profunda. Nós pertencemos a Deus. Isso, somos dele. E Ele é bom, Ele é fiel, Ele cuida de nós, mesmo quando tudo parece difícil, né? Essa pertença nos dá um chão, uma segurança. Servir a Deus, então, não é um peso, é gratidão. É uma resposta, né? E olha, pensando nisso, quando bate o desânimo, ou talvez a decepção com pessoas, até mesmo dentro da caminhada da fé, Sim, acontece. o Salmo convida a gente a voltar o olhar para Deus, né? É nele que está a nossa segurança final. A alegria pode ser redescoberta aí, nessa certeza de sermos amados, cuidados por um Deus que é fiel, nosso pastor. Exatamente. E como podemos, assim, no dia a dia, cultivar essa alegria? Pequenos gestos, talvez. Sim, tipo transformar momentos simples em louvor. Agradecer por algo pequeno que aconteceu, cantarolar um refrão de fé que toca a gente. Ou simplesmente parar um instante e dizer no coração: Senhor, eu sou teu, confio no teu cuidado. Pequenas âncoras de alegria, né? Isso, perfeito. E aí chegamos no Evangelho. Lucas nos traz aquela cena em Naim, tão forte. Muito forte. Jesus encontra um cortejo fúnebre. Uma viúva, chorando a perda do filho único. A dor ali é palpável. E a reação de Jesus. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: não chores. Aí ele se aproxima, toca no esquife e diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o texto faz questão de dizer: Jesus o entregou à sua mãe. A compaixão de Jesus não é só um sentimento, é ação pura. Exato. Ele vê a dor, ele se comove profundamente, mas ele não para aí.
Ele age. Ele age para devolver a vida, a dignidade, para restaurar aquela família que estava partida. Onde tinha luto, fim de linha, a palavra de Jesus traz vida nova. É impressionante. Ver, compadecer-se e agir. E essa cena nos pergunta sobre as mortes que a gente encontra hoje, né? Não só a morte física, claro, mas as situações de desespero, de solidão, de falta de sentido. Pessoas que parecem caminhar sem esperança. Sim, somos chamados a ter esse mesmo olhar de Jesus, um olhar compassivo, que não julga, mas que se aproxima para oferecer vida. Fica essa pergunta ecoando, então. Onde é que a gente pode ser, hoje, um sinalzinho dessa compaixão que levanta? Uma palavra que anima. Pode ser um tempo de escuta atenta, sem pressa, um gesto concreto de ajuda, como ser um canalzinho da esperança que vem de Cristo. Olha, as leituras de hoje, e pensando no testemunho de Cornélio e Cipriano, que viveram essa fé até o fim, Sim. elas nos desafiam a uma vida cristã muito concreta, né? Servir com integridade Louvar com alegria de quem se sabe amado. e agir com a compaixão que restaura. E para quem por acaso está se sentindo meio longe, desanimado, precisando recomeçar, a mensagem do Evangelho é como um farol, né? Com certeza. Jesus continua vendo a nossa dor, ele se compadece e ele diz: levanta-te. A misericórdia dele é sempre uma porta aberta, sempre um novo começo possível. Fica então essa reflexão final para a gente levar para o dia, onde, concretamente, eu posso ser hoje um pequeno reflexo dessa compaixão de Cristo, onde posso levar um pouco de vida e esperança. Agradecemos muito a companhia de todos nesta nossa conversa. Se esta partilha de alguma forma ajudou ou tocou o coração, convidamos a curtir, a deixar seu comentário. E claro, se ainda não acompanha, a se inscrever no canal Liturgia e Vida, para a gente continuar junto nesta caminhada. Que a graça e a paz do Senhor acompanhem o seu dia.